Quero cumprimentar o nosso presidente, senador Cidinho Santos, cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, dizer à nossa querida Ângela, minha antecessora, a Regina, que indiscutivelmente essa discussão da educação é fundamental, que conta com o apoio de todos nós, né? O meu pronunciamento aqui, meu nobre presidente, senador Cidinho Santos, ele vem num pronunciamento crítico ao estado de abandono do Teatro Nacional Cláudio Santoro em Brasília. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, estou aqui com o nosso ex-governador do Distrito Federal, nosso senador Cristóvão Buarque, que é o homem da cultura da nossa cidade. E vou aqui falar algumas poucas linhas a respeito do estado de abandono, nobre Cidinho Santos, do nosso grande Teatro Nacional, uma obra concebida por Oscar Niemeyer na nossa capital. Brasília é uma cidade que respira política. E quando a política passa por crises graves, como a atual, o oxigênio desse lugar parece ficar ainda mais escasso. Em momentos históricos assim intensos, mesmo que não se justifique, é comum darmos pouca atenção à cultura da cidade, à cultura do país, lamentavelmente. Contudo, não há desculpa que explique o descaso com que vem sendo tratado o nosso Teatro Nacional Cláudio Santoro, aqui na capital federal. O Teatro Nacional é uma das joias do conjunto arquitetônico urbanístico do nosso mestre, conhecido por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Foi concebido por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Calculado pelo grande engenheiro pernambucano, nobre senador Cristóvão, o nosso querido Joaquim Cardoso, que trabalhou em outros tantos projetos da implantação de Brasília e ainda encontrava tempo para escrever poesias. O teatro tem seu desenho em forma de pirâmide, sem ápice, inspirada na arquitetura asteca, nobre senador Cidinho Santos. O senhor que é do Mato Grosso, mas que conhece bem a nossa cidade. Quantas cidades do mundo pode se orgulhar de um teatro construído com tanto esmero e por tantas mentes e mãos habilidosas como Brasília pode se orgulhar do seu Teatro Nacional? Os jardins foram projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx. O tratamento acústico ficou sob a responsabilidade do renomado arquiteto russo, radicado no Brasil, Igor Esserenilsky. Os cubos brancos nas paredes norte e sul foram desenhados por Atos Bulcão e a ambientação interna do teatro foi pensada pelo cenógrafo italiano Aldo Calvo. Então, é um teatro que enche Brasília de orgulho, viu, nobre senador Cristóvão? Estou falando aqui sobre o abandono do nosso querido Teatro Nacional, né, que foi concebido e calculado pelo querido arquiteto pernambucano Joaquim Cardoso, né, estou falando aqui das pessoas que contribuíram e do nosso grau de decepção com o estado que se encontra hoje. A construção, nobre presidente, se deu em diversas etapas, com início oficial em 30 de julho de 1960, a estrutura foi concluída em janeiro de 61, ficando a obra parada por um período de 5 anos, sendo retomada apenas em 1966, com a inauguração da Sala Martins Pena, uma das maiores salas do Teatro Nacional. O teatro só foi considerado concluído e entregue definitivamente ao público no dia 21 de abril de 1981. Esses longos hiatos temporais mostram como foi difícil e demorada a construção do Teatro Nacional, mas nada se compara ao tratamento vergonhoso que lhe é conferido hoje, nobre senador Cristóvão. O espaço foi fechado para a reforma depois de recomendações do Ministério Público e vistorias do Corpo de Bombeiro no início do ano de 2014, nobre presidente. Na ocasião, foram listadas 112 problemas de estrutura e acessibilidade que deveriam ser solucionados para que o prédio fosse reaberto à cultura do Distrito Federal e do Brasil. A obra de recuperação foi orçada inicialmente em 150 milhões de reais, com cálculos revisados para 220 milhões, e deveria ter se iniciado em junho de 2014. A previsão de entrega da obra era o final de 2015, mas o que vemos é só abandono e desolação, lamentavelmente, do nosso Teatro Nacional, nobre senador Requião. Quem passa pelas proximidades do teatro vê tapumes velhos, fiações expostas e lixeiras quebradas, além de sinais de que no local se transformou em ponto de consumo de entorpecentes, lamentavelmente.
é de dar pena. Um lugar que já recebeu a apresentação dos balés russos de Bolshoi e Kirov, do Balé da Ópera de Paris, que recebeu Rita Hayworth, Paulo Outram, Fernando Montenegro. Um lugar onde já se ouviu o tango de Astor Piazzolla, onde já se ouviu João Gilberto, onde o maestro Cláudio Santoro regeu magistralmente tantas vezes que acabou homenageado, dando nome ao teatro, onde brilhou Dulcina de Moraes, que também é nome de uma escola, de uma faculdade aqui no Distrito Federal. Hoje, o lugar onde passaram tantos artistas célebres se resume a um ponto de consumo de crack, nobre senadora Regina Souza, empesteado pelo odor fétido de urina. Bem ali, a pouco menos de 4 quilômetros do Palácio do Planalto e aqui do nosso Congresso Nacional, um templo da cultura brasileira está penando dessa forma. Caetano Veloso, que também já apresentou no Teatro Nacional, compôs uma canção chamada Fora da Ordem, que em determinado trecho diz: aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína, lamentavelmente. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto, ganindo para a lua, nada continua. Isso, fecho aspas, do Caetano Veloso. Pobre do país, nobres senadores, nobre presidente, nobres senadoras, em que tudo parece construção e já é ruína. Se é assim com as nossas escolas inacabadas, se é assim com nossas obras sanitárias pelas metas que deixam o esgoto a céu aberto, se é assim com nossos hospitais caindo aos pedaços, por que não será assim com nossos teatros? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu sou membro aqui, Cidinho também é membro, de uma comissão de obras inacabadas. Nós precisamos acabar com esse cemitério de obras inacabadas pelo bem da nossa nação. E estamos trabalhando para isso, né, Cidinho? Nem o mais belo deles, o Teatro Nacional, escapa, lamentavelmente, dessa mediocridade e da nossa incapacidade de pararmos em pé com a nação. Fica registrada a minha palavra de protesto e solidariedade em relação ao estado calamitoso do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Um povo sem cultura e arte não tem alma. Será que querem matar nossa alma, nobre senador Cristóvão? Então, essa é a minha reflexão sobre a questão do Teatro Nacional, essa importante obra aqui do Distrito Federal que tem que ser retomada para o bem da nossa cultura, para o bem da nossa cidade e para o bem do nosso país. Senador Cristóvão. Senador José, boa a sua reflexão sobre querer matar a alma do povo do Distrito Federal. De fato, a alma de um povo vem da cultura. Exato. A economia nos dá os elementos para construir um teatro e nos dá o alimento para a gente ficar vivo na carne. Mas a alma, ela vem da cultura. E o teatro é uma parte fundamental disso. Essa reflexão é boa, mas eu queria fazer outra. É que, ao mesmo tempo que se deixava o teatro degradar-se, ao lado se construía um estádio por 2 bilhões de reais. Exatamente. Um estádio de futebol em uma cidade que a gente sabe que o futebol está começando ainda engateando. Ainda não temos torcedores. Antes de ontem teve aqui um jogo, ontem, do Flamengo. Tinha uns torcedores, mas quando a gente compara o tamanho do estádio, nada. Não pode o Flamengo vir jogar todo fim de semana aqui, toda semana. O Corinthians, são esses que enchem. Quando o nosso Gama joga, e teve na semana passada um jogo, deu para ocupar bem o estádio deles lá no Gama. Deu. Não precisava dessa extravagância de 2 bilhões de reais. Um elefante branco que vai ficar aí por décadas, por séculos. Embora eu não descarto que dentro de algum tempo o valor daquele terreno vai ser tão alto que é capaz de comprarem para detonar, implodir o estádio e construir ali coisas com mais utilidade. Porque é a utilidade que dá o valor definitivo. A utilidade de hotéis, por exemplo, que era a destinação. Pois bem, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer.
a reflexão de que quando a gente põe um tijolo num estádio, a gente não pode pôr ele mesmo outra vez no teatro. Um tijolo, e o senhor é engenheiro, você só pode usar uma vez. Exato. A multiplicação de tijolos deve ser mais difícil do que a multiplicação de peixe. E a gente gastou os tijolos, no sentido metafórico, que na verdade são os ferros e os concretos e os vidros, ali naquele estádio. Um governo, esse governo que terminou, que passou, do senhor Agnello Queiroz, um dia vai ter que se explicar como é que foi possível deixar um teatro degradar-se, definhar, fechado, e construir ao lado um estádio de 2 bilhões de reais em uma cidade onde ainda não tem torcedores em número suficiente para encher os estádios. Essa é a reflexão que eu queria adicionar à sua, que é muito mais rica do ponto de vista teórico, da ideia de que sacrificamos a alma ao não ter um grande teatro. E a gente fala teatro, a palavra é teatro, mas na verdade é ali que está a sede da nossa orquestra sinfônica. Perfeito. Uma excelente orquestra sinfônica. A orquestra precisa de teatro, porque a casa da orquestra é um teatro. Com certeza. E a nossa ficou tendo de encenar em outros lugares. Nós temos uma orquestra maravilhosa e que é nômade. É nômade, porque não tem a sua casa, o seu teatro. E não dá para a gente colocar a orquestra no estádio Mané Garrincha. Com certeza. Não tem como fazer isso. Por isso, parabéns por sua fala e a gente precisa continuar discutindo isso, para que o povo brasileiro entenda o que é prioridade. Com certeza. Sei que muitos são contra, mas essa tal da PEC do teto de gasto vai trazer um grande avanço na consciência brasileira. Nós vamos descobrir que, sim, existe uma coisa chamada limites de recursos. Logo, é preciso haver outra. Prioridades. Antigamente, a gente fazia um estádio e dizia que ia fazer o teatro. Aí não fazia. Agora, na hora de dizer que vai fazer o estádio, vai estar implícita o fato de relegar o teatro. É uma reflexão adicional, mais pragmática do que a sua. Mas vamos recuperar. Eu fico feliz de ter ido com o ministro da Cultura, Roberto Freire, ao presidente Temer, e eu ouvi dele o compromisso de recuperar o teatro. Não de uma vez ele fica pronto, mas sala por sala, começando pela Afonso Pena, até termos todo o teatro recuperado. Agradecido, nobre senador Cristóvão, vou incorporar ao meu discurso as suas reflexões muito procedentes. Inclusive, eu tive também com o nosso ministro Freire, colocando que aqui em Brasília, Cristóvão, uma cidade chamada Samambaia, uma cidade nova, uma cidade de 26 anos, construiu um grande centro cultural e se encontra fechado por falta de mobiliário e por falta de apoio para poder fazer essa parte estrutural mínima de funcionamento. E o nosso ministro Freire foi muito receptivo em ajudar o Centro de Cultura de Samambaia para a gente, de fato, uma obra feita pelo Fundu, colocar a estrutura necessária para o funcionamento daquele centro cultural. E esperamos que, com relação ao Teatro Nacional, que a gente possa, todos nós da bancada do Distrito Federal, ajudar na recuperação, colocamos todos à disposição disso, e deixar claro para Brasília que as reflexões que o senhor aqui coloca, realmente elas são procedentes. Nós temos que ter priorização. Sem priorização não vamos para lugar nenhum. Obrigado, nobre presidente, senadora Regina Souza. Essas são as reflexões que a gente traz da importância da retomada do Teatro Nacional, numa sequência, porque é importante para a população de Brasília, na importância do governo do Distrito Federal, né, realmente intervir no sentido proativo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, senador. Presidente.